Nunca minta. Capítulo 8. A sala está completamente escura, mas tenho a impressão de que o espaço é pequeno, mais ou menos o tamanho do closet do andar de cima. Pisco para tentar me acostumar com a escuridão. Dou um passo e algo atinge o meu rosto. De início, penso que é uma teia, mas depois me dou conta de que é uma cordinha. Tateio a frente tentando agarrá-la. Então, eu sinto a cordinha com a ponta dos dedos. Puxo e ouço um clique. E uma lâmpada ilumina o ambiente. Arregalo os olhos ao ver o interior do cômodo. Eu estava certa sobre o espaço ser pequeno. Parte de mim temia encontrar um cadáver escondido aqui. Mas não é o caso. A sala está repleta de mais estantes, que ocupam todas as paredes disponíveis. Mas essas estantes não contêm livros. Ela tem fileiras e mais fileiras de fita cassete. Meu Deus, eu nem sei o que dizer, mas devem ser milhares de fitas. E todas identificadas da mesma forma. As letras iniciais de um nome, seguidas de um número, seguido de uma data. As mais antigas parecem ter 10 anos. E há dezenas de nomes diferentes. A fileira na minha frente está identificada com as iniciais PL, as mesmas da personagem principal do best-seller A Anatomia do Medo. Será que é a mesma pessoa? Será que essas fitas são das sessões com PL? E há uma fita identificada de maneira diferente, colocada no fim de uma das fileiras. Ela só tem uma palavra escrita com letras garrafais. Luke. Esse nome não me é estranho. Luke. Era o nome do namorado suspeito de matar Adrienne Hale? Isso já faz anos, e o caso ganhou destaque em tudo que é jornal impresso em toda a emissora de TV. O desaparecimento da psiquiatra Adrienne Hale. Eu me pergunto se a polícia descobriu a existência desse cômodo secreto. De longe, escuto Ethan me chamar. Talvez ele tenha ligado o aquecedor e deve estar se perguntando o que estou fazendo no banheiro. Minha fama não é de ser rápida no banheiro, mas eu tô demorando demais, até para os meus padrões. Já vou! Grito. No impulso, pego uma das fitas e guardo no bolso do casaco. Em seguida, puxo a cordinha que pende do teto e a sala volta a ficar escura. Saio do cômodo, encaixo a estante de livros no lugar e ouço um clique reconfortante. Quando me afasto da estante, eu mesma não consigo ver a entrada do cômodo secreto. Volto rápido para a sala de estar e encontro Ethan de pé diante do sofá. Ele tá com um sorriso largo no rosto e uma garrafa de vinho na mão direita. A calefação está funcionando. Sinto um calafrio, mas a casa ainda tá gelada. Vai demorar um pouquinho para aquecer esse espaço gigantesco. Ele faz um gesto da cabeça indicando a sala de estar. Quero dizer para ele que se morarmos aqui, nossa conta de luz vai custar uma fortuna. Mas Ethan vem de uma família endinheirada e não se preocupa com esse tipo de coisa. Encontrou o banheiro? Aham. Coloco a mão direita no bolso do casaco e sinto a forma retangular da fita cassete. Agora seria a hora de contar para ele o que eu descobri. Não tenho nenhum motivo para não contar. Mas ele não vai achar bom que eu escute essas fitas. Vai dizer que eu tô me metendo onde não devo. Ele vive reclamando que sou intrometida. Mas eu não sou. Eu só sou curiosa. Será que isso é um problema? E olha só. Ita exibe a garrafa de vinho cor de sangue. Achei que seria bom pra gente se esquentar. É? Ele leu o rótulo da garrafa. É um Courbet Sauvignon, produzido em Stellenbosch, na África do Sul. Um vinho da África do Sul? Isso mesmo, tem um monte de Cabernet bom na África do Sul. Ethan entende desse assunto. Ele é meio enólogo. Sempre sabe dizer quais são os melhores vinhos de cada região. Reconhece a acidez e o doçor de cada bebida e sabe harmonizá-los com a comida. Na maior parte do tempo, só concorda e finge entender do que ele está falando. Quer dizer, digo, que você roubou uma garrafa de vinho? Não é um vinho maravilhoso, argumenta ele na defensiva. Não sei se isso é verdade, mas como Ita se recusa a beber qualquer coisa barata, eu imagino que o vinho seja no mínimo decente. Ele tem um vinho preferido, Cheval Blanc. De qualquer maneira, Judy fez a gente vir até aqui no meio de uma nevasca e não deu as caras. A gente precisa se ocupar de alguma forma. Tenho certeza de que Judy não imaginou que ia cair uma nevasca. Digo, mas é tarde demais. Ethan já está servindo o vinho em 2 taças dispostas na mesa de centro, diante da lareira. Ethan ocupa um lugar no sofá e eu me sento ao lado dele. Ele pega uma taça, cheia quase até a boca com um líquido vermelho escuro, e eu, relutantemente, faço o mesmo. Ele inclina a taça na direção da minha. Um brinde à nossa nova casa, diz ele. Ai, meu Deus.
Ethan dá um gole demorado enquanto eu fico pensando no que fazer com o meu vinho. Eu não posso beber. Talvez 1 ou 2 goles, mas não essa taça enorme cheia desse jeito. E não devo dizer nada para Ethan, porque ele ainda não sabe que eu estou grávida. É isso aí. Eu tô esperando o bebê. A minha menstruação está 2 semanas atrasada. E faz pouco mais de uma semana que fiz xixi no palito e vi aquelas 2 linhas cor-de-rosas que vão mudar as nossas vidas. Eu tô morrendo de medo de contar o meu segredo para ele. Antes de nos casarmos, decidimos que teríamos filhos. Eu tenho uma irmã, mas Ethan é filho único, os pais dele morreram. Então concordamos em formar uma família. Mas também concordamos em esperar um pouco. Somos relativamente jovens e queríamos ter a chance de viajar juntos e curtir a companhia um do outro por alguns anos antes de ter um filho. Esperar pelo menos 2 anos antes de começar as tentativas de engravidar. Foi esse o nosso acordo. Agora aqui estou eu, 6 meses depois do nosso casamento, um bebê a caminho. Não foi culpa minha. Eu tomo pílula religiosamente. Configurei um lembrete do meu telefone para nunca me esquecer do anticoncepcional. Mas tive uma infecção respiratória no mês passado e, no pronto-socorro, tive que tomar antibiótico. E parece que o antibiótico cortou o efeito da pílula. Como é que eu ia saber disso? Eu tô morrendo de medo de dar notícia para Ethan. Esperar para ter filhos era algo importante para ele. O plano era ter um tempo só para nós dois. Eu destruí esse plano. Eu não sei como ele vai reagir a essa notícia, mas imagino que não vai reagir bem. Ethan é temperamental. Eu nunca fui alvo das explosões dele, mas eu já vi acontecer com outras pessoas. Ele é chefe de uma pequena startup que começou a fazer sucesso. E certa vez flagrei a reação dele ao telefone com um funcionário que tinha cometido um erro. Eu fiquei perplexa ao ouvir como ele gritava com o pobre coitado. Eu não fazia ideia de que ele era assim. Foi um lembrete preocupante de que só conheço meu marido há pouco mais de um ano. Ainda não sei exatamente como ele é. Por isso, eu tô guardando esse segredo há mais ou menos 1 semana e meia. E eu vou ter que contar em breve. Mas eu tô com muito medo. Eu não quero que ele grite comigo como gritou com aquele homem ao telefone. Esse seria, oficialmente, o fim da nossa lua de mel. Eu me pergunto se agora seria a hora certa. Ele conseguiu ligar a calefação. Parece animado com a possibilidade de comprar essa casa, apesar de não haver a menor chance de morarmos aqui. E está segurando uma taça de vinho. E me encara ansiosamente porque quer saber o que achei do vinho. Eu deveria contar para ele agora. Faz sentido. Mas não conto. Em vez disso, dou um golinho na taça de Cabernet que mal dá para molhar a boca. Em seguida, passo a língua nos lábios. Que delícia! Você percebeu as notas de menta? Eu percebi, sim. Ethan toma mais um gole de vinho, enquanto eu finjo tomar outro golinho. Ele estende a mão para mim e permito que pegue a minha. Gostei disso, diz ele. Consigo ver a gente morando aqui. Ele aperta minha mão enquanto seus olhos azuis ficam distantes. Nós dois tomando vinho, um bom vinho, e a lareira aquecendo a casa. E as crianças brincando pela casa. Acrescento para ver a reação dele. Ele ri. Quem sabe daqui a alguns anos. Bom, pelo menos ele não rechaçou por completo a ideia. Eu acho que era esperar demais que ele reagisse dizendo sim, mudei de ideia, vamos te engravidar agora. Ele se aproxima de mim de lado, passa o braço pelos meus ombros e me puxa para mais perto. Isso me serve de desculpa para deixar a taça de vinho na mesa de centro. Eu também gosto disso, de me aconchegar com ele no sofá. Talvez esse lugar não seja tão ruim assim. Parece que ele adorou a casa e, se a gente decide morar aqui, isso vai diminuir o susto causado pela minha gravidez. Mas então eu olho para cima da lareira e vejo o retrato da doutora Adrienne Reio. Parece que ela está encarando a gente com aqueles olhos verdes penetrantes e o cabelo vistoso ao redor do rosto. Meu corpo estremece. Ainda tá com frio? Sussurra Ethan, com o rosto colado nos meus cabelos. Não. Ele vê que eu tô olhando para o retrato pendurado na parede. A expressão dele muda assim como mudou quando viu o quadro pela primeira vez. Dou um sorriso tímido. Desculpa, é que esse quadro me dá medo. Eu também odiei esse quadro. Ele tensiona um músculo da mandíbula. Eu vou dar um jeito nele. Quê? Antes que eu possa perguntar o que ele está fazendo, Ethan sai do sofá e vai decidido até a lareira. Ele agarra a pesada moldura de madeira do retrato e tira o quadro da parede. Coloca o quadro no chão e, depois de hesitar por um instante, vira o retrato para a parede. Ethan, aperto minhas mãos uma na outra e sinto que de repente elas ficaram suadas. Você não pode fazer isso.
Por que não? Eu penduro de volta antes da gente ir embora. Eu acho que ela não vai se importar. Olho para o espaço que ficou na parede acima da lareira, incapaz de explicar o desconforto que estou sentindo no estômago. Aqui estamos, passando a noite na casa da doutora Adriane Hale, bebendo o vinho dela e mexendo no retrato dela. E eu peguei uma fita do cômodo secreto dela. Eu não acredito em fantasmas, mas se acreditasse, acho que ela estaria bastante irritada com a gente. Agora que o quadro está no chão e virado para a parede, Ethan não parece mais incomodado. Ele se senta de volta do meu lado no sofá e puxa o botão da parte de cima do meu casaco. Não tá ficando quente demais para continuar com isso? O frio diminuiu bastante na última meia hora. Deixo que ele abra os botões do meu casaco e depois de fazer isso, ele beija o meu pescoço. Esse costuma ser o meu ponto fraco. Me deixa muito excitada. Mas agora eu não sinto nada. A gente devia batizar a casa nova. Sussurra ele no meu ouvido. Tento retribuir o beijo e demonstrar algum entusiasmo, enquanto ele mexe no botão da minha calça jeans. Mas eu não tô no clima, mesmo com o retrato virado para a parede. Eu sinto como se os olhos verdes da doutora Adrienne continuassem fixos em mim. Capítulo 9. No fim, a gente conseguiu batizar a casa. Talvez ela não seja a nossa nova casa, mas batizamos a casa de alguém. Como era de esperar, Ethan fica de bom humor quando terminamos. Não importa o número de vezes que transamos. Ele ainda se comporta como se isso fosse a melhor coisa do mundo e como se não conseguisse acreditar na sorte que tem. É fofo. Ele é um cara fofo. Meus amigos erraram feio quando disseram que ele acende um monte de sinal de alerta. Ele não é perfeito. Mas quem é? Talvez agora seja o melhor momento para falar do bebê. Ele tá de bom humor. Tá animado com a casa. Quais são as chances de ter um momento melhor que esse? Você tá tão calada, diz ele, fechando o zíper da calça caqui. Eu tô? Está. Parece pensativa. Meus lábios se contraem. Pensativa? Como se você estivesse preocupada com alguma coisa. Agora é a hora. Eu poderia falar para ele. Talvez ele aceite numa boa. Ele quer ter filhos em algum momento. Eu sei que não planejamos ter filhos assim tão cedo. Mas acontece. Não dá para controlar esse tipo de coisa. Faço menção de falar, pronta para dizer a frase: Ethan, eu tô grávida. Mas as palavras não saem. Eu não sei muito bem por quê. Talvez eu esteja com receio de dar uma notícia surpreendente que pode ser também perturbadora, justo quando estamos presos numa casa isolada, só nós dois, onde ninguém pode nos ouvir e não tenho como escapar. Fico assustada com os meus pensamentos. Eles não fazem nenhum sentido. Deve ser algum tipo de paranoia causado pelos hormônios da gravidez. Sim, eu tô preocupada que o Ethan não vai gostar do que eu tenho para dizer. E sim, ele é temperamental. Mas ele jamais me machucaria. Disso eu tenho certeza. Eu não tô preocupada com nada, respondo por fim. Eu só tô um pouco cansada. Dou um sorriso amarelo. Você acabou comigo. Ethan sorri, orgulhoso de si mesmo. Ele se alonga de modo que consigo ver os pelos dourados de seu abdômen. Meu marido é tão bonito. Quando vi pela primeira vez, ele me pareceu o homem mais lindo que eu já tinha visto na vida. A gente se conheceu, começou a namorar e eu imaginei que os defeitos não iam demorar a aparecer. Já identifiquei alguns. Os olhos dele são muito próximos um do outro. Ele é meio baixinho para um homem. Ele tem pelos dourados não só no abdômen, mas também nas costas. Porém, estranhamente, todas essas imperfeições o tornam ainda mais bonito. Eu não sei explicar. Você se incomodaria se eu tomasse uma ducha? Pergunta ele. Uma ducha? Parece que a água quente do chuveiro tá funcionando. Ele dá uma piscadinha. E eu tô todo suado. Aham, mas eu não quero ter que explicar quanto a ideia de ele tomar um banho aqui me incomoda. Você não trouxe uma muda de roupas. Ainda assim seria bom tomar um banho. Tento pensar no bom motivo para ele não tomar banho, mas não me ocorre nada que faça sentido. Você vai usar o banheiro principal? Era o que eu tinha pensado em fazer. Você não se incomoda? Quer dizer, você estaria usando o banheiro de uma mulher morta. Ele dá de ombros. Acho que não me incomodo. Já faz uns 3 anos que a psiquiatra desapareceu. Não é como se ela tivesse usado o banheiro ontem. São os hormônios da gravidez. Certeza que é isso que tá me deixando tão incomodada com essa situação. Não existe nenhum motivo para Ethan não tomar uma ducha no banheiro principal. Tá bom, eu espero você aqui. Isso, termina de tomar o seu vinho. Pois é,
Preciso me lembrar de jogar o vinho na pia. Assim ele vai pensar que eu tomei tudo. É só quando o Ethan sobe a escada em caracol que me lembro da fita cassete guardada no bolso do casaco. Quando fui ao consultório, encontrei um gravador, mas não havia nenhuma fita nele. Agora, encontrei a fonte. Sem dúvida, Ethan não gostaria que eu ouvisse as fitas. Mas, se ele estiver tomando banho, eu posso fazer o que eu quiser. Assim que escuto o barulho do chuveiro, pego a fita do bolso do casaco e volto para o consultório da Adrienne Hale. O gravador continua onde o deixei, naquela linda mesa de mogno. Eu me sento na cadeira de couro e confiro os botões do gravador empoeirado. Record, play, winding, fast forward, stop, eject e pause. Com cuidado, aperto o botão stop, eject e abro o compartimento de fita. Assopro um pouco da poeira acumulada no gravador e pego a fita que trouxe do cômodo secreto. As iniciais na caixinha são PL. Ao lado das letras há um número 2, e a data é de mais ou menos 6 anos atrás. Tiro a fita da caixa e insiro no gravador. Com um movimento rápido, empurro o compartimento para fechá-lo. Não sei se a pilha do gravador ainda funciona. É possível que a função de ejetar seja ativada por mola ou algo assim. Quanto tempo uma pilha dura quando não está sendo usada? Então provavelmente saberia a resposta. Mas ele não me deixaria ouvir as fitas. Então não posso perguntar para ele. Uso o indicador para apertar o botão de retroceder. Na mesma hora, escuto o zunido da fita rebobinando. Parece que a pilha está funcionando. Depois de mais ou menos 1 minuto, o gravador emite um clique e para de rebobinar. A fita está no começo, pronto para ouvir. Meu dedo se aproxima do play. Vou mesmo fazer isso? Eu vou mesmo ouvir as sessões de terapia que a doutora Adrienne Hale gravou e escondeu no cômodo secreto? Parece que eu vou sim. Capítulo 10. Transcrição de áudio. Essa é a sessão de número 2 com PL, uma mulher de 25 anos com transtorno de estresse pós-traumático, desenvolvido após sobreviver a um episódio extremamente traumático. PL. Oi, doutora. Você está pálida hoje. Por favor, sente-se. Eu tô bem, é que eu não tenho dormido muito bem. Você falou dos pesadelos na sua primeira consulta. Aham. É como se eu estivesse vivendo tudo de novo. Como se estivesse acontecendo tudo de novo. Eu sei que foi difícil falar sobre isso na primeira consulta, mas se você se sentir mais à vontade para conversar comigo, seria muito importante para mim saber nas suas palavras o que aconteceu naquela noite. É difícil demais falar sobre isso. É mais fácil falar sobre outras coisas. Eu tô aqui pra te ajudar, mas não consigo te ajudar se não souber o que aconteceu com você. Eu sei, mas por favor, tenta. Não tenha pressa. Temos a sessão inteira. Foi a pior noite da minha vida, doutora. Eu perdi tudo. Me conta desde o começo. Quer dizer, nós alugamos um chalé para passar o fim de semana e estávamos ansiosos pelo passeio. Estava tudo bem, apesar de ter chovido o fim de semana todo. A gente conseguiu passear, fazer marshmallows na lareira. Continua. Foi depois que eu e o Cody já tínhamos ido dormir. Megan e Alex foram para o quarto delas. Eu estava dormindo pesado. Estar ao ar livre sempre me deixa muito cansada. Eu tinha tomado uns drinks. Daí eu acordei com alguém gritando. Sim, era Cody. Ele estava gritando do meu lado, na cama. E ele estava coberto de sangue. Eu acordei e tinha um homem de pé na nossa frente, segurando uma faca. Tava ruim de enxergar porque chovia muito e o céu tava escuro. Eu não consegui ver o rosto, mas vi que o cabelo dele estava encharcado e colado na cabeça. E dava para sentir o cheiro dele. Ele tinha um cheiro de cachorro molhado e de mais alguma coisa, um cheiro podre. Isso parece terrível. Às vezes, eu ainda acordo no meio da noite sentindo esse cheiro. Eu sinto no meu quarto. Um cheiro horrível. Podre. Meu Deus. Tá tudo bem. Pode chorar. Você tá em um lugar seguro. É que eu não aceito um lenço. Não é justo. Eu e o Cold íamos nos casar na semana seguinte. A gente ia passar a lua de mel nas Bermudas. Eu ia passar o resto da minha vida com ele e agora
Agora ele tá morto e enterrado. E toda vez que eu penso nisso... Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Como, doutora? Como que vai dar tudo certo? O homem com quem eu ia me casar está morto. Minhas 2 melhores amigas estão mortas. Como diz a minha mãe, eu sou um para-raios de gente maluca. Foi isso que aconteceu naquela noite. Eu tenho uma cicatriz na barriga que vai me lembrar pra sempre desse maluco. Mas você não tem culpa de nada. Não é justo que todo mundo tenha morrido e eu não. Eu deveria ter morrido também. Não diga isso. É verdade, doutora. Foi isso que o médico me disse no hospital, que eu deveria ter morrido. Mas você não morreu. Você sobreviveu. Você é uma sobrevivente. Você poderia ter morrido, mas enfrentou a chuva e a lama, fez sinal para um carro e pediu ajuda. Por isso ainda está viva. Eu não sinto que sou uma sobrevivente. Eu me sinto confusa. Eu não consigo dormir. Não consigo mais trabalhar. É por isso que você está aqui, para melhorar. E isso é só o começo. Se ele tivesse sido preso, eu poderia seguir em frente com a vida, mas toda vez que eu fecho os olhos, eu imagino um homem na minha janela, olhando para mim. A palavra-chave é imagino. Ele não tá lá de verdade. A senhora não tem como saber. Afinal de contas, eu sou a única que pode identificar o homem. Eu tenho certeza de que ele quer me matar. Você não pode pensar assim. Você tá segura agora. Se ele quisesse te encontrar, já teria encontrado. Ele é um homem possível. Eu tô ficando louca, doutora. Eu não consigo parar de pensar nisso. Toda vez que eu entro no carro, eu sinto que ele tá me seguindo. No caminho pra cá, eu tenho certeza de que era ele no carro atrás de mim. Mas você sabe que isso é coisa da sua cabeça. Eu não sei. A senhora não sabe. A senhora não tem como saber se ele não me seguiu até aqui. Talvez ele esteja me esperando lá fora. Talvez ele mate nós duas assim que eu abrir a porta da sua casa. Você tem ideia do quanto isso é improvável? Escuta o que eu vou te dizer. Você não pode deixar que esse psicopata controle a sua vida. Você tá aqui pra melhorar. Sua família se preocupa com você e é por isso que você tá aqui. Mas eu não tô melhorando. Estamos só começando. Você vai melhorar. Doutora, eu prometo. Você vai melhorar.